Irmãos, nós queremos meditar na palavra do Senhor. O Senhor tem colocado algo no nosso coração. E eu tenho certeza que mais uma vez o Senhor vai falar com você. Quantos estão com a expectativa de que Deus fale com você nessa noite? Mas a sua expectativa tem que estar em Deus. Eu não tenho nada para entregar que não seja aquilo que Deus depositou no meu coração nessa noite. Mas eu sei que Deus tem algo para nós nessa noite. Você que trouxe a sua Bíblia e quiser abrir comigo, primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 4, versículo de número 12. 1 Timóteo, capítulo 4, verso de número 12. Diz assim o texto: e ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Amém? Glória a Deus. Essa noite eu quero falar com você, e o tema dessa mensagem é ser o exemplo. Numa sociedade que nós caminhamos com uma cultura que tem se distorcida a cada dia, já vista que nós temos visto uma tentativa e uma desconstrução da cultura judaico-cristã no meio da sociedade. É verdade que nós temos vivido esse processo nesse mundo, onde os valores morais estão sendo deixados de lado, onde aquilo que é certo passou a ser errado, e o errado passa a ser certo, e está valendo tudo, mas nós ainda acreditamos que existe um princípio que nos rege, que nos governa, e esse princípio é a palavra de Deus, e é por ela que nós caminhamos, é por ela que nós andamos, e é a partir dela que nós vamos viver a vida cristã. Em meio a tudo isso, em meio até mesmo um evangelho que é apresentado, onde você não precisa de renúncia, onde você não precisa de entrega, onde você não precisa de nada, nós ainda ouvimos os conselhos da palavra de Deus, e as orientações da palavra de Deus dizendo o que nós devemos fazer como cristãos, como tem que ser a nossa vida, como tem que ser o nosso caminhar, como tem que ser o nosso dia a dia. Então nós temos um modelo, e o nosso modelo é Cristo. Cristo é o nosso modelo, Cristo é aquele que é o nosso maior exemplo. E como eu disse, nessa tentativa de desconstrução, além de tudo isso, tem também os escândalos, tem a corrupção dilacerando o nosso país, espalhada por toda a sociedade, por todos os lugares. Nós precisamos urgentemente nos voltar para a palavra de Deus e nos tornar o exemplo dos fiéis. Sabe, a sociedade ela clama por exemplos. Eu quero dizer mais, a nossa sociedade não precisa de mais conselhos, porque está cheio de gente para dar conselho, está cheio de gente para dar opinião, mas nós precisamos mais do que as opiniões, nós estamos precisando dos exemplos. Mais do que uma opinião, nós precisamos de um exemplo, e a palavra de Deus ela é carregada disso. Tem até uma frase que eu anotei aqui que eu gosto, que diz assim: a palavra convence, mas o exemplo arrasta. É tão interessante isso, que uma outra frase que eu também gosto, que fala que às vezes as atitudes falam tanto, falam tão alto, que as pessoas não conseguem nem ouvir aquilo que a gente diz. A nossa atitude grita diante das pessoas muito mais às vezes que as nossas palavras. Então nós precisamos urgentemente voltar para as Escrituras e nos tornar o exemplo dos fiéis. Aqui no texto que lemos, o apóstolo Paulo, ele vai dar um conselho a um jovem pregador. Esse jovem pregador se chamava Timóteo, um jovem pastor que havia andado com Paulo, que havia caminhado com ele, havia aprendido com ele, e nesse aprendizado todo,
Timóteo se tornou um grande pastor, um homem de Deus, um conselheiro, um amigo pessoal de Paulo. Timóteo era um pregador eloquente, era aquele que Paulo via e observava alguém que estava seguindo de fato os seus passos, alguém que se tornava parecido com ele na caminhada. Filho de um pai grego, sua mãe é a nossa irmã Eunice, a avó dele é a irmã Lloyd, que a gente podia dizer assim. E ele aprendeu, e ele se converteu, e ele andou debaixo desses conselhos, debaixo desse testemunho. É tão verdade que Paulo vai dizer para ele: olha, você tem que olhar para a vida da sua mãe, da sua avó, e imitar a fé delas. Você tem exemplo para seguir. E agora Timóteo, nessa missão de dar uma resposta a tudo aquilo que Paulo está escrevendo para ele, ele recebe inúmeras ordenanças a respeito do ministério, a respeito da vida cristã, a respeito de como deveria andar a igreja, qual era a maneira de viver, a conduta dos homens, como o líder devia ser. E diante de tantos conselhos, Paulo vai chegar no verso 12, do que para nós é o verso 12 dessa carta, e ele vai dizer: olha, primeira coisa, ninguém despreze você porque você é jovem. Ele era um jovem pregador. Mas Paulo vai trazer esse conselho que nós vamos tomar para nós nessa noite, que é aquilo que eu posso dizer como uma resposta ao Evangelho. Nós precisamos, a nossa vida precisa corresponder ao Evangelho que nos foi anunciado. Nós precisamos dar uma resposta para a graça que nós recebemos de Deus. E aí ele vai dizer assim: olha, seja exemplo dos fiéis. E aí ele vai selecionar algumas áreas em que Timóteo deveria ser exemplo. E é sobre essas áreas que eu quero falar com você nessa noite. Ser exemplo fala de comportamento. E ele começa dizendo: ser exemplo na palavra. A palavra ali, lógico, é logos, que fala do ato de falar, forma de falar. Ou seja, ser exemplo dos fiéis no seu vocabulário. Sabe, hoje nós temos visto, e a internet mostra muita coisa, pessoas, até nos altares, falando palavras profanas. Palavras de baixo calão, como se fosse algo inesperado, mas eu tenho certeza no meu coração que aquelas palavras só são ditas porque faz parte de um cotidiano de vida. Ninguém vai soltar um palavrão aqui se não fizer parte do seu cotidiano, se não for algo corriqueiro da sua vida. E aqui o apóstolo está dizendo: seja exemplo na palavra, na maneira de você falar. Ser exemplo na palavra, nas conversas. Será que nós temos sido exemplos nas nossas conversas? Ou as nossas conversas têm sido profanas? Será que as nossas conversas têm denegrido a imagem do Evangelho? Ou ela tem atraído as pessoas até Cristo? Paulo está dizendo para Timóteo: seja um exemplo na forma que você conversa com as pessoas. Ser exemplo da palavra também fala de termos palavras que edificam. A Bíblia vai dizer: meu irmão, da mesma boca não pode proceder bênção e maldição. Nós precisamos andar carregados de palavras de bênçãos para entregar. Nós precisamos estar carregados da palavra de Deus para entregar para alguém. Seja um exemplo de alguém que tem palavras de edificação, não palavras de destruição. Ser exemplo na palavra é o falar agradável. Que o nosso falar seja agradável. Que a gente não seja grosseiro no modo de falar, até porque nós temos o Espírito Santo, e o fruto do Espírito gerado em nós é a mansidão, é o domínio próprio. Então nós precisamos ser exemplo no modo de falar. O nosso falar tem que ser temperado.
A Bíblia diz: seja o vosso falar agradável. Seja exemplo dos fiéis na palavra. Mas outra coisa ele diz também: ser exemplo dos fiéis no trato ou no procedimento. A palavra ali, trato, é anastrofe no grego, que significa modo de vida. Seja um exemplo no modo de vida. A Bíblia vai dizer: vós sois as cartas vivas de Deus. Às vezes a única carta que o seu vizinho vai ler, que as pessoas da sua rua vão ler, da sua empresa vão ler, vai ser a sua vida. E se nós não formos um exemplo no nosso modo, no nosso estilo de vida, nós não vamos atrair as pessoas, nós vamos atrapalhar as pessoas, nós vamos escandalizar as pessoas. Então Paulo está dizendo: Timóteo, seja exemplo no seu modo de vida. Ser exemplo no trato, no procedimento também é ser um exemplo de conduta. Seja um exemplo de conduta na sociedade. Seja alguém que as pessoas olhem e falam: olha, a conduta dessa pessoa, ele é honesto, ele é sincero. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Nunca nós precisamos tanto de um tempo como esse, onde o nosso sim tem que ser sim, porque a sociedade já não confia mais em ninguém, as pessoas não conseguem mais confiar em ninguém. Mas se a nossa maneira de viver, a nossa conduta for baseada nesses princípios, então nós vamos influenciar pelo nosso estilo de vida. Nós vamos influenciar as pessoas pela maneira correta de viver. Há um descrédito na sociedade sobre a humanidade. Ninguém confia em ninguém, ninguém acha que ninguém mais é bom, não existe mais ninguém que faz o bem, não existe mais ninguém que ande direito, não existe mais ninguém honesto, não existe mais ninguém sincero. Mas o conselho de Paulo para Timóteo e para nós é o mesmo: seja um exemplo na sua conduta, na sua forma de viver, no seu dia a dia, seja um exemplo. Seja honrado com os seus compromissos. Cumpra aquilo que você promete. Ser exemplo no procedimento também é ser um exemplo de comportamento, de postura. Porque crente tem que ter postura de crente. Tem que ter posicionamento de crente. Nós precisamos ser um exemplo de postura para o mundo que não tem padrão de postura nenhuma. Cada um faz o que quer, vive como quer, mas existe um padrão bíblico, existe uma palavra que nos guia, existe uma palavra que nos orienta. Então seja um exemplo de postura. Ser um modelo de estilo de vida. Sabe, quando alguém olha para você, vê que você é cristão e diz: eu quero ter uma vida como essa, eu quero viver como essa pessoa. Vive em amor, em santidade, em pureza, não vive aí na gritaria, não vive aí na bagunça, mas está sempre honrando, buscando a Deus, é amoroso, cuida dos filhos, cuida da família. Seja um exemplo nos relacionamentos. Que a sua casa não seja uma gritaria, uma desordem. Que seus vizinhos sejam influenciados pela paz que emana da sua casa e atinge a rua, atinge os lugares que você vai. Que você consiga transmitir essa paz que excede o entendimento aonde você andar. Que haja isso em nós, que nós sejamos exemplos. Que não haja agressividade, mas que haja mansidão. Ser exemplo no procedimento, fala também de ser exemplo nos negócios. O mundo dos negócios é um desafio. Existe muita coisa errada e todo mundo sabe, mas você tem um chamado para ser exemplo dos fiéis nos negócios.
Seja exemplo nos fiéis, nas suas decisões. Seja coerente com as suas decisões. Não tenha dois pesos, duas medidas. Seja um exemplo. Assim como um exemplo na forma de vestir, no seu lazer, na sua maneira de cuidar, de curtir o seu tempo, de estar num tempo de descanso. Ah não, agora eu não estou na igreja, agora eu posso fazer qualquer coisa, eu posso viver de qualquer jeito. Não, seja um exemplo na sua postura, no seu modo de vida. Sabe por quê? Porque a Bíblia vai dizer assim, que nós como sal da terra, nós como luz do mundo, nós precisamos fazer a diferença. Nós precisamos fazer a diferença. Lá no final desse texto, Mateus 5, lá no 16, ele vai dizer, para que as pessoas vendo o seu procedimento, a sua maneira de viver, elas glorifiquem a Deus por causa das vossas boas obras. Sabe por que você tem que seguir esses conselhos de Paulo? Eu preciso seguir esses conselhos e ser fiel no meu procedimento, porque isso vai glorificar o nome do Senhor. Isso vai glorificar o nome do Senhor. Primeira Pedro 2,12 ele vai dizer, seja exemplo o vosso comportamento dos gentios, para que naquilo que falam mal de vós, naquilo que te acusa de, olha, mas fulano é crente, eles não vão ter mais nada para falar. O que eles vão poder olhar e ver é uma vida honesta, sincera diante de Deus, uma vida de alguém que teme ao Senhor, que anda nos caminhos de Deus. Eles vão glorificar a Deus. Sabe o que mais ele diz? Ser exemplo dos fiéis no amor. Seja exemplo dos fiéis no amor. Seja alguém que ama, que influencia, que ajuda, que socorre, que estende a mão. Nós, como igreja, precisamos ser o exemplo de amor na sociedade, o modelo, o padrão de alguém que ama o outro. Como a Bíblia diz, amai-vos uns aos outros, ama o teu próximo como a ti mesmo. Nós recebemos esse amor para transmitir esse amor a toda a humanidade. Então nós precisamos ser modelos, exemplos de amor. Nós precisamos marcar a era moderna sendo o exemplo de fé. Ele diz ser exemplo de fé. Sabe como o mundo precisa? De atitudes de fé. Atitudes de fé. Nós precisamos ser modelo de fé para as pessoas. Alguém vem contar para nós um problema, uma dificuldade, e a gente é um exemplo de fé. Não, mas Deus, Ele pode fazer, Deus está cuidando, Deus trabalha. Coloque diante de Deus, ore ao Senhor. Nós não podemos ser aqueles que dizem, é verdade, ó, isso aí vai, ó. Eu conheço alguém que morreu disso. Não, nós precisamos ser exemplo de fé. Jesus continua sendo o mesmo. Jesus é o mesmo que cura, que salva, que sara, que batiza, que transforma, que restaura, que resgata. Jesus continua fazendo milagres. E nós precisamos ser exemplo de fé para as pessoas. A fé em Deus não está ultrapassada, meu irmão. A fé, ela continua valendo, continua trazendo à existência os milagres da parte de Deus. Nós precisamos impactar a sociedade com a fé que o mundo não tem. Quando o ímpio desespera, é na sua porta que ele bate. É para você que alguém liga, manda uma mensagem. É para você, por quê? Porque você precisa se tornar esse exemplo de fé e dizer para as pessoas, existe um Deus, existe um Senhor, Criador dos céus e da terra, que pode todas as coisas. Mas você tem que ser esse exemplo de fé. Dessa pessoa que anda por fé.
que tem problemas, mas está confiando que Deus está no controle de todas as coisas, que passa por dificuldades, mas está confiando que o nosso Deus, segundo as riquezas, suprirá todas as nossas necessidades, que passa por momentos difíceis, mas pode todas as coisas naquele que te fortalece. Seja exemplo. Seja exemplo. O mundo precisa de referências de fé. Uma sociedade em que o ateísmo tem dominado tanto, nós precisamos ser exemplos de fé. E essa fé vai atrair o poder de Deus para a terra, vai atrair o avivamento, e os sinais e as manifestações gloriosas de Deus vão acontecer, e o mundo vai ver a manifestação poderosa de Deus. Ser exemplo dos fiéis, seja o exemplo de pureza, rejeite a imoralidade, rejeite a imoralidade, que nós possamos ser homens e mulheres que fazem a diferença nessa sociedade. Homens como Noé, que quando Deus olha para a terra, e Deus diz, olha, eu me arrependo de ter feito o homem que eu fiz sobre a terra, e agora eu vou destruir tudo. Deus olha para ele e acha graça. Homens como Ló, que a Bíblia diz que o justo Ló, ele se afligia por causa da corrupção do mundo, mas ele permanecia íntegro, mesmo em meio a toda aquela corrupção. A corrupção está instaurada por aí. A impureza, a lascívia, toda forma, toda prática errada de vida, mas nós permanecemos firmes no Senhor, e nós vamos ser exemplos de pureza numa sociedade que não tem mais aonde olhar um referencial. Nós vamos acender a candeia, nós vamos iluminar este mundo para a glória do Senhor. Quando as pessoas olharem e desacreditarem das coisas que acontecem, eles vão olhar para os cristãos. E se essa luz permanecer acesa, eles vão encontrar. Eles vão dizer, eu preciso seguir essa luz. E essa luz da sua vida vai levá-los a Cristo. E Cristo vai trazer a transformação que o mundo precisa. É isso. É isso. Homens como o próprio Paulo, que podia dizer, olha, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ninguém pode dizer, pode me imitar, porque eu estou imitando a Cristo. Eu estou fazendo de tudo para me parecer cada dia mais com Ele. Por último, eu quero dizer para você, às vezes a gente olha para todos os lados, e a gente fica cobrando. Fulano não é exemplo, ciclano não é exemplo, alguém não é o exemplo, aquela pessoa não é exemplo, tal pessoa não é exemplo. Mas a Bíblia está dizendo para mim e para você, ser o exemplo, você. Seja o exemplo, você. A gente olha tanto, pensa em tanta gente, em tanta coisa, mas nós precisamos, nós recebemos essa chamada nessa noite, nós estamos sendo conduzidos nessa noite para sermos o exemplo. Essa chamada é para mim e para você, esse conselho serve para mim, para você, porque lá na sua rua eu não posso ser o exemplo, mas você pode. Lá no seu trabalho eu não posso ser o exemplo, mas você pode. Lá nos lugares onde você frequenta e convive, eu não posso ser o exemplo lá, mas você pode. Então seja você o exemplo. Seja o exemplo que você tanto cobra da sociedade. Seja você o exemplo.
Por que que a gente sempre espera que outro seja o exemplo? Quando a Bíblia nos chama para nós andarmos nesse lugar de sermos exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, na fé, na pureza. Existe um chamado para nós essa noite, para que nós nos tornemos o exemplo dos fiéis. Vós sois o sal da terra. Se o sal se tornar insípido, ele não serve mais para nada a não ser pisado pelos homens. E eu não quero ser pisado pelos homens. Eu quero trazer o tempero de Cristo sobre essa terra. Eu quero manifestar o reino de Deus sobre toda a carne. Eu quero fazer a diferença nesse tempo. Eu quero fazer a diferença. Eu quero estar envolvido naquilo que Deus está fazendo sobre a terra. Eu não quero ficar de fora. Eu quero fazer parte desse mover do Senhor sobre a terra. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. E ninguém pega uma lamparina e coloca ela num lugar escondido. Não, ela coloca ela num lugar alto. É por isso que Cristo já nos fez sentar em lugares altos. Você e eu precisamos iluminar essa terra que está clamando, que está em escuridão, mas essas trevas vão fugir, porque quando a luz aparecer, quando a luz de Cristo resplandecer sobre a nossa vida, então o mundo vai enxergar a glória de Deus, o mundo vai enxergar que existe um Deus, um Jesus que salva, um Jesus que batiza com o Espírito Santo, um Jesus que cura, e um Jesus que vai voltar a buscar o seu povo. Então as pessoas vão ser impactadas e a glória de Deus vai se manifestar sobre a terra e todos saberão que Ele é Senhor. E muitas almas se converterão e se chegarão até essa casa e a todos os lugares onde é pregado o Evangelho. Quantos creem assim nessa noite? Quantos querem fazer parte disso nessa noite? Quantos querem, Senhor, eu quero essa graça, eu quero mais de Ti, Senhor, para que eu possa viver sendo exemplo nos fiéis, para ser exemplo na palavra. Corrige o meu andar, corrige o meu falar, corrige o meu agir. Eu quero viver segundo a Sua vontade, eu quero impactar o mundo, eu quero resplandecer a Sua glória, eu quero resplandecer a Sua glória. Oh, aleluia. Que nós possamos sair daqui assim, já sendo o exemplo, e que o mundo possa reconhecer Cristo na sua vida. Amém. Glória a Deus. Essa palavra que eu trouxe nessa noite, que Deus possa continuar falando ao seu coração. Que Deus possa continuar ministrando na sua vida, assim como tem ministrado na minha vida. Amém?